Ele pensou que poderia atacar uma mulher indefesa impunemente, mas de repente Chuck Norris apareceu. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Inscreva-se e diga de que cidade você está assistindo nos comentários. A cidade pulsava com o caos rítmico do trânsito da noite. As luzes de neon piscavam contra o asfalto molhado, refletindo um espectro de cores que dançavam entre os carros que passavam. O zumbido distante do tráfego se misturava ao ocasional som de buzinas e a uma sirene que uivava em algum ponto longínquo do labirinto de prédios. Pedestres se entrelaçavam, alguns apressados, outros perdidos no brilho das telas de seus celulares. Entre eles, caminhando mais devagar que os demais, estava Emily. Sua mão repousava de forma protetora sobre a curva de sua barriga enquanto andava, cada passo cuidadoso e deliberado, o peso do cansaço pressionando seus ombros, seu corpo lento após o longo dia. Ela havia saído do trabalho mais tarde que o habitual, e agora se encontrava sozinha, atravessando a multidão rarefeita em direção ao ponto de ônibus. Apesar do barulho e do movimento ao redor, algo a incomodava. Uma sensação rastejante arrepiava a nuca, a sensação de estar sendo observada. Lançou um olhar rápido por cima do ombro, mas a rua atrás parecia normal. Pessoas passavam apressadas como de costume. A cidade as engolia conforme desapareciam em portas e entradas do metrô. Ainda assim, a sensação não a abandonava. Era sutil no início, passos levemente fora de sincronia com o ritmo da cidade. Não eram apressados como os de um trabalhador atrasado, nem vagos como os de alguém distraído. Esses passos seguiam um compasso deliberado. Seu pulso acelerou. Talvez fosse paranoia, um truque da mente causada pelo cansaço. Mas seus instintos gritavam o contrário. Ao chegar a uma faixa de pedestres, hesitou, deixando um grupo de transeuntes passar à sua frente. Enquanto eles seguiam, virou levemente a cabeça, varrendo a rua com o canto do olhar. Foi então que o viu. Alto, de ombros largos, movendo-se com a tirana, a arrogância controlada que fez seu estômago se revirar. Seu uniforme era inconfundível. O azul escuro da polícia da cidade. O distintivo refletindo o brilho das luzes da rua. A plaqueta dizia Grayson. A respiração de Emily falhou. Não o conhecia pessoalmente, mas conhecia sua reputação. Todos naquela parte da cidade conheciam. O oficial Grayson era o tipo de policial de quem se falava em voz baixa. Seu nome surgia em rumores, sussurros sobre uso desnecessário de força, de pessoas paradas sem motivo, de hematomas escondidos sob mangas e colarinhos. Mas nada nunca colava. Ele era a lei. E a lei não respondia às sombras, e agora ele a seguia. Forçou-se a continuar andando, seu coração batendo como um tambor acelerado nos ouvidos. Talvez fosse coincidência, talvez ele apenas estivesse indo na mesma direção. Mas seu corpo sabia a verdade. À frente, ela viu um beco estreito e escuro, levando a uma rua lateral que a levaria ao ponto de ônibus mais rápido. Era arriscado, mas suas opções estavam acabando. Se ele realmente a seguia, era melhor confirmar agora do que mais tarde, quando estivesse completamente sozinha. Fez uma curva brusca e entrou no beco. Seus passos ecoaram contra as paredes de tijolos, o cheiro de concreto úmido e lixo distante impregnava o ar. Um único poste de luz vacilante projetava sombras longas e irregulares contra o chão. Silêncio. Ela suspirou trêmula. Talvez eu esteja enganada. O peso seco de uma bota contra o chão quebrou o silêncio. Ela se virou de repente, e lá estava ele. O oficial Grayson estava na boca do beco, sua presença bloqueando qualquer fuga de volta para a rua principal. A luz fraca desenhava ângulos duros em seu rosto, tornando seus traços ainda mais severos, mais cruéis. Sua boca se retorceu em algo entre um sorriso e um esgar. A realização a atingiu como um golpe físico. Aquilo não era acaso. Ele estava esperando por um momento assim. Seu corpo gritava para correr, mas antes que pudesse reagir, ele avançou. Um único passo pesado fechou a distância entre eles. Sua mão disparou, dedos cravando em seu ombro com força que deixaria marcas. Emily arfou,
os joelhos quase cedendo sob o peso do aperto. Então ele a empurrou. Não era apenas um empurrão. Era uma mensagem. Um lembrete de sua força, de seu controle. A violência a lançou para trás, e antes que pudesse se recompor, seu pé tropeçou no asfalto irregular. Ela caiu com força, o impacto percorreu seu corpo inteiro, suas mãos instintivamente voando para proteger a barriga ao tocar o chão frio. Uma dor aguda disparou pelo cotovelo, mas não era nada comparado ao pânico que apertava seu peito. Sentiu o gosto de sangue. O lábio devia ter se partido na queda. O sabor metálico se misturava à náusea crescente em seu estômago. O mundo girou por um instante, sua visão se embaralhando sob o brilho apagado do poste de luz acima dela. Grayson pairava sobre ela, sua sombra projetada como a de um predador. Sua postura era relaxada, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não parecia preocupado, não parecia nervoso. Se alguma coisa, parecia divertido. Emily tentou se arrastar para trás, mas seu corpo se recusava a obedecer. Nunca havia se sentido tão vulnerável, tão impotente. Do outro lado do beco, a vida continuava como se nada estivesse acontecendo. A cidade seguia em movimento, indiferente. Sua respiração vinha em arfadas curtas e rasas. O pânico agora tomava conta, afogando seus pensamentos. Ninguém viria ajudá-la. Ninguém o impediria. E Grayson sabia disso. A dor irradiava pelo corpo de Emily, enquanto ela lutava para recuperar o fôlego. O impacto a deixara atordoada, seus membros pesados, seus pensamentos lentos. Suas mãos ainda protegiam o ventre num instinto desesperado de resguardar a vida que crescia dentro dela. Mas ao encarar a figura, à sua frente, entendeu que aquilo nada tinha a ver com sua gravidez. Era outra coisa. Grayson não se moveu de imediato. Apenas ficou ali, observando-a com uma diversão lenta e calculada, como um gato que já decidiu o destino do rato. O pulso de Emily martelava em seus ouvidos. Sabia como essas histórias terminavam. Tinha lido manchetes, ouvido testemunhos sussurrados em reuniões comunitárias. Sabia que tipo de homem Grayson era. Não apenas um valentão, não apenas um abusador de poder, mas algo pior. Um predador que se escondia atrás do distintivo, que sabia que as pessoas o temiam demais para reagir. E agora, naquele beco escuro, ele a tinha exatamente onde queria. Forçou-se a se mover, apoiando-se num dos cotovelos, enquanto a outra mão permanecia sobre o estômago. A bota de Grayson deslizou levemente, um aviso. Ela congelou. Sua mão pairava próxima ao cinto, os dedos batucando preguiçosos sobre o cabo do cacetete. O gesto parecia casual, quase distraído. Mas Emily não era ingênua para confundi-lo com algo inocente. Era intencional. Um jogo. Seus dedos rasparam o concreto áspero tentando se erguer mais. O cotovelo latejava com uma dor surda e espalhada. O silêncio do beco era sufocante. Além dele, a cidade continuava. Buzinas, risadas, o ritmo distante da vida que seguia como se nada ocorresse. Mas ali, naquele corredor estreito de escuridão, o tempo havia parado. A respiração de Emily era rasa e irregular. Tentava pensar, fazer qualquer coisa, mas o medo pesava sobre o peito como uma pedra. Lançou o olhar em direção à saída do beco. A rua não parecia tão longe. Se conseguisse apenas se levantar. Grayson suspirou, inclinando a cabeça como se tivesse lido seus pensamentos. Então, sem aviso, deu um passo à frente. A mudança de poder foi imediata. Ele não estava apenas diante dela agora. Estava acima, mais perto. Sua presença esmagadora. Emily ficou rígida. Queria gritar, queria correr, mas o corpo não respondia. Estava paralisada pela corrente elétrica do terror que corria em suas veias. Grayson se abaixou levemente, apoiando as mãos nos joelhos enquanto a observava. Sua expressão era indecifrável, mas o brilho nos olhos dizia tudo. Ele estava gostando. Ela já tinha ouvido histórias sobre ele. Relatos de mulheres encurraladas, ameaçadas, humilhadas. Mas essas histórias sempre pareceram distantes. Coisas que aconteciam com outras pessoas.
Agora, estava vivendo uma. E assim como nos relatos, já conseguia enxergar o final. Um movimento chamou sua atenção. Um homem passando diante do beco, o olhar desviando rapidamente em sua direção. O coração de Emily disparou. Abriu a boca, desesperada para gritar. Mas antes que conseguisse, Grayson mudou o peso do corpo e a mão caiu sobre o cacetete. Não precisou nem puxá-lo. O simples gesto, o recado silencioso, nem tente, foi suficiente. O transeunte hesitou por um segundo. E isso bastou. Virou o rosto, continuou andando. O ar prendeu-se na garganta de Emily. Observou a silhueta se afastar, engolida pela rua movimentada além do beco. Ela queria gritar atrás dele. Implorar por ajuda, mas as palavras não saíam. E mesmo que saíssem, sabia que seriam ignoradas, porque era sempre assim. As pessoas viam, sempre viam, mas nunca interferiam. O medo era uma doença naquela cidade. Espalhava-se pelas ruas, infiltrava-se nas rachaduras das calçadas, aninhava-se nas paredes dos prédios. Vivia nos avisos sussurrados entre vizinhos e no entendimento tácito de que algumas lutas não valiam a pena. Homens como Grayson prosperavam nesse silêncio. O cacetete batia contra sua palma agora, um ritmo lento e ameaçador contra o couro grosso da luva. Ele esperava. Pelo que Emily não sabia. Talvez que ela fizesse o próximo movimento, talvez apenas para vê-la se contorcer. Seus dedos se fecharam em punhos contra o chão. Seu corpo gritava para fazer alguma coisa. Mas o que poderia? Ele era maior, mais forte, estava armado. E ela estava sozinha. O medo em seu peito se transformava em algo mais frio. Uma realização rastejante. Aquilo não era apenas sobre ele querer machucá-la. Era sobre poder. E naquele momento, todo o poder era dele. Sua respiração se prendeu na garganta quando ele deu mais um passo à frente. A sola de borracha da bota arrastando no asfalto. Ninguém viria, ninguém o impediria. Ele sabia disso. A cidade não tinha olhos. Movia-se, respirava, vivia, mas não via. Não se importava. Pessoas passavam na calçada em frente ao beco. Seus rostos iluminados por postes de luz e letreiros de neon. Conversavam, olhavam os celulares. Jamais voltavam o olhar para aquele espaço escuro entre prédios, onde uma mulher jazia tremendo no chão. Emily estava presa naquela cegueira, no vazio frio e indiferente onde apenas quem sofria conseguia ver com clareza. Grayson sabia disso. Ele permanecia sobre ela, o cacetete batendo metodicamente contra a luva, um compasso lento de ameaça. Não havia urgência em sua postura, nenhum medo de consequências. Tinha todo o tempo do mundo, e queria que ela soubesse disso. Emily tentou se erguer mais uma vez, mas seus membros estavam pesados. Seu corpo não respondia. O choque da queda a abalara. O medo fazia o resto. Nunca havia se sentido tão impotente. Não tinha arma. Não tinha como lutar. E mesmo que gritasse, quem o ouviria? Quem teria coragem de intervir? Grayson mudou-lhe o peso do corpo, as botas arrastando contra o concreto. Deu um passo lento, e o ar pareceu ficar mais pesado, o beco encolhendo ao redor dela. Sua sombra, alongada e irregular sob a lâmpada que piscava, engolia completamente a de Emily. Seu pulso martelava nos ouvidos. Precisava fazer algo, qualquer coisa. Mas quando se preparava para se mover, algo mudou. Um arrepio no ar. Uma quebra no silêncio. O ritmo da cidade vacilou. O bater do cacetete cessou. A cabeça de Grayson girou levemente, apenas o suficiente para reconhecer o que Emily já sentira. Uma presença. Alguém estava observando. No início, não ficou claro quem. A rua ainda estava cheia, mas ninguém olhava. Ninguém havia parado. Até que ela ouviu. Um homem. Não qualquer homem. Uma figura que parecia se materializar da multidão, emergindo do mar de rostos indiferentes como se fosse esculpido em pedra. Alto, de ombros largos,
Vestia-se de forma simples. Jeans escuros, camiseta comum e uma jaqueta jeans desbotada. Sua presença não era barulhenta, não era agressiva, mas estava lá, preenchendo o espaço de uma forma impossível de ignorar. Sua postura era relaxada, mas nada nela era casual. Seus passos eram medidos, deliberados, o andar de alguém que não duvidava do próprio lugar no mundo. Ele não pertencia à cidade Seara. Ele tinha olhos. E tinha visto. Emily mal conseguia processar a mudança no ar quando ele atravessou a rua, subindo na calçada sem pressa, sem hesitação. Não se desviava da multidão. Era a multidão que se desviava dele. Mesmo os que não o olhavam pareciam sentir algo, uma ordem silenciosa em sua presença. O espaço entre ele e o resto do mundo se alargava a cada passo. Grayson se virou de vez agora, quadrando os ombros para estudar o homem que se aproximava. O cacetete em sua mão parou, os dedos apertando o cabo. Ele sabia, assim como Emily sabia, que aquele homem era diferente. Não um espectador, não uma testemunha, uma força. E vinha direto em sua direção. Grayson ajustou a postura, firmando o aperto no cacetete. Sua expressão vacilava entre irritação e outra coisa, cautela. Emily arfava. Respirações rasas e irregulares. Não sabia se aquele homem estava ali para ajudá-la ou se era apenas mais uma peça de um jogo que ela não compreendia. Mas havia algo no modo como ele se movia que dizia o contrário. Não era alguém que ignorava. Ele chegou à entrada do beco e parou. Por um momento, o mundo pareceu prender a respiração. A luz de neon da rua mal tocava seu rosto, mas seus olhos, escuros, profundos, indecifráveis, estavam fixos em Grayson. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma era necessária. A mudança de poder foi instantânea. Emily sentiu antes mesmo de Grayson perceber. O espaço ao redor deles havia mudado. O próprio peso do ar se ajustara. Era a lei não escrita dos predadores, o momento em que um reconhece o outro. O maxilar de Grayson se contraiu. Ele não estava com medo, ainda não, mas estava atento. E isso já era alguma coisa. O homem de jaqueta jeans deu mais um passo à frente, fechando o último espaço entre eles. Não desviou o olhar, não vacilou. Grayson inspirou pelo nariz, lento, calculado. Avaliava. Ainda poderia sair impune? Ainda poderia vencer? Emily viu a resposta em sua postura. Ele não recuaria. Mas o estranho também não. E algo lhe dizia que aquilo terminaria de uma forma muito diferente do que Grayson havia planejado. O beco estava silencioso, mas não vazio. A cidade ainda respirava além dele, o ritmo da vida inalterado pelo que se desenrolava em suas sombras. Uma buzina soou ao longe, seguida pelas conversas de pedestres saindo de um bar. Mas ali, naquele corredor estreito, o tempo se esticara, engrossara, envolvendo os dois homens no centro da cena. Emily se sentia uma observadora em seu próprio pesadelo, vendo o estranho e Grayson frente a frente sob a luz fraca. Nunca havia visto um homem assim. Alguém capaz de entrar no espaço e mudar o equilíbrio do poder, apenas com a presença. Ele não havia dito uma única palavra, e ainda assim Grayson já havia quadrado os ombros, músculos tensos, sob o uniforme. O cacetete, antes batendo com arrogância, agora permanecia imóvel. Os dedos de Grayson se fechavam mais forte em torno dele, os nós dos dedos esbranquiçados. Emily quase podia ouvir os cálculos em sua mente, o olhar medindo a altura, a postura, o jeito de se mover do estranho. O homem de jaqueta jeans permanecia imóvel. Mas não havia nada de passivo em sua postura. Estava solto, equilibrado, cada músculo preparado. Ele esperava. Não com hesitação, mas com paciência. A paciência de quem já esteve em situações como aquela. De quem já conhecia homens como Grayson e já havia decidido como aquilo terminaria. Pela primeira vez desde o início, um lampejo de desconforto atravessou a expressão de Grayson. Foi rápido, logo abafado por anos de arrogância e autoridade sem freio. Mas Emily o viu. E o estranho também,
O momento se prolongou até que Grayson, incapaz de ceder o controle, fez sua escolha. Ele se moveu primeiro. Aconteceu rápido. Num segundo, o beco estava carregado de tensão. No seguinte, Grayson avançou, o cacetete descendo em um arco brutal. O ar assobiou com a força do golpe, destinado a quebrar ossos se acertasse. Mas não acertou. O estranho desviou no último instante, o movimento fluido, quase sem esforço, como se já tivesse previsto o ataque antes mesmo de começar. O cacetete cortou o vazio, e no instante em que Grayson buscava recuperar o equilíbrio, veio o contra-ataque. Um soco direto no plexo solar, preciso e impiedoso. O impacto foi brutal. Um som oco e doentio ecoou quando o ar escapou dos pulmões de Grayson num arquejo. Seu corpo dobrou instintivamente, a mão afrouxando no cacetete. Mas o estranho não parou. O segundo golpe veio logo em seguida, certeiro nas costelas. Controlado, deliberado, sem pressa, sem fúria cega. Bateu com a precisão de quem sabia exatamente onde atingir e com quanta força. Grayson cambaleou para trás, as botas raspando no concreto, o rosto se contorcendo de dor. Emily quase não respirava. Já tinha visto brigas antes, arruaças, brigas de bar. Mas aquilo era diferente, não era uma confusão de socos e raiva. Era algo calculado. O homem de jaqueta jeans não era alguém que lutava por esporte. Era alguém que lutava para acabar com as coisas. Grayson rosnou. O orgulho ferido mais do que o corpo. Recuperou-se rápido. Rápido demais para quem havia acabado de levar 2 golpes diretos. Era forte, isso ficava claro. Passara anos impondo seu tamanho e seu treinamento para dominar. Durante anos, Grayson tinha dominado os mais fracos, mas pela primeira vez ele não era o mais forte ali. Ajustou a postura, agora segurando o cacetete com as 2 mãos, percebendo que subestimar aquele homem tinha sido um erro. Seu próximo ataque foi mais calculado, mais controlado. Investiu baixo, mirando o joelho do estranho. Um golpe projetado para inutilizar o oponente antes que ele pudesse revidar. Errou. Dessa vez, o estranho não apenas desviou, mas entrou no ataque. Sua mão disparou, agarrando o punho de Grayson no meio do movimento. Um segundo depois, torceu o braço com um gesto seco e preciso. Uma manobra de desarme. Grayson soltou um grunhido, a dor subindo pelo braço. Sua pegada vacilando. O cacetete caiu, deslizando pelo concreto até parar a poucos metros. Emily sentiu o ar mudar, definitivo. Grayson tentou puxar o braço de volta, mas o estranho segurou firme. No instante seguinte, avançou. Usando o próprio peso para desequilibrá-lo, o policial tombou, as costas batendo com força no chão. O ar escapou num suspiro atordoado. Por um momento ficou deitado, peito arfando rápido, a mente incapaz de processar o que acabara de acontecer. O estranho passou por cima dele, olhando para baixo com uma expressão indecifrável. Calmo. Calmo de um jeito que provocava outro tipo de medo em Emily. Não comemorava, não exibia triunfo. Apenas tinha terminado. Grayson rolou de lado, gemendo, o rosto uma mistura de dor e fúria. A mão se moveu em direção ao cinto, a arma no coldre. Um único movimento interrompeu a tentativa. A bota do estranho desceu. Não sobre a mão, mas ao lado dela, firme o suficiente para mandar uma mensagem pelo chão. Não. Grayson congelou. Pela primeira vez desde o início, o verdadeiro medo brilhou em seus olhos. Emily deixou escapar um suspiro trêmulo, a adrenalina deixando seus membros fracos. Não sabia o que viria a seguir. Não sabia se Grayson tentaria novamente, se transformaria a humilhação em algo ainda pior mais tarde. Mas sabia de uma coisa. Naquela noite, pela primeira vez, ele havia perdido. Alguém o tinha feito sentir-se impotente. O estranho recuou, levantando o pé. Não olhou para Emily. Não disse uma palavra. Apenas se virou. Seus movimentos tão calmos quanto quando chegara. E caminhou em direção à saída do beco, desaparecendo na rua além. A luta tinha acabado. Mas Emily sabia que aquilo estava longe de ser o fim.
O som da respiração pesada de Grayson enchia o beco, áspero, irregular, enquanto ele permanecia caído no chão. O combate o deixara exausto, arrancara dele o poder que parecia carregar com tanta facilidade momentos antes. Seus dedos se moveram contra o concreto, fechando-se num punho como se ainda agarrassem os restos de controle. Seu orgulho estava ferido mais fundo que o corpo, e essa era uma dor à qual não estava acostumado. Emily não se moveu. Continuava caída onde tinha caído, observando enquanto a cena mudava diante de seus olhos de uma forma que jamais teria antecipado. O estranho havia se afastado, as costas viradas, a silhueta em contraste contra o brilho da rua além. Não zombava, não provocava. Apenas partira como se nada mais precisasse ser feito. E talvez, para ele, não precisasse. Mas Grayson não tinha terminado. Um rosnado baixo de frustração escapou de seu peito quando começou a se erguer. Seus membros tremiam sob o peso dos golpes recebidos, mas ele se forçou a levantar. O rosto estava contorcido de fúria. O maxilar travado. As veias saltadas no pescoço. Não estava acostumado a perder. Não estava acostumado a estar do lado errado da violência que tantas vezes infligira. Emily percebeu o instante em que a mente dele mudou, quando a sobrevivência deu lugar à vingança. Sua mão deslizou para o cinto, os dedos roçando o coldre ao lado. Mesmo enfraquecido, mesmo com a derrota pesando sobre si, ainda era um homem armado. Mas o estranho não havia partido. No momento em que Grayson tocou a arma, o homem de jaqueta jeans se virou. O movimento foi controlado, sem pressa, mas seus olhos, aqueles olhos escuros, indecifráveis, se fixaram em Grayson com uma intensidade que o congelou no lugar. Não foi o medo que o parou, foi a certeza. A certeza incontestável de que, se continuasse, as consequências seriam rápidas e absolutas. Os dedos de Grayson hesitaram sobre o coldre, tremendo de indecisão. A respiração de Grayson vinha rápida, entrecortada, sua raiva lutando contra algo mais primitivo, um instinto que lhe dizia que não estava mais no controle da situação. O estranho deu um único passo à frente. Isso bastou. A mão de Grayson caiu para longe do cinto, seus lábios se curvando em frustração. Queria reagir, queria recuperar a dominância perdida, mas uma parte dele, instintiva e animal, compreendia. Já havia perdido. Não havia salvação. Não agora. O estranho não disse nada. Não precisava. Emily sentiu o peso daquilo no ar, a finalização silenciosa do momento. Viu nos ombros de Grayson caindo levemente, o orgulho lutando contra a realidade de sua posição. Ele poderia forçar mais, transformar aquilo em algo pior, mas não sairia ileso. E Grayson era um homem que nunca havia conhecido consequências, até agora. Um murmúrio cresceu na entrada do beco. A multidão que antes ignorava a cena começava a mudar. Olhos que antes se desviavam agora estavam fixos no desfecho. Telas de celulares brilhavam, câmeras gravando, capturando provas que não seriam enterradas. O coração de Emily disparou. Pela primeira vez, a cidade via. Grayson também devia ter sentido. Virou a cabeça, o olhar escurecendo em direção às figuras reunidas na borda do beco. Alguns estavam em descrença silenciosa, outros murmuravam entre si. Mas nenhum deles intervia. Não por medo, mas porque já haviam escolhido um lado. E não era o dele. Um lampejo atravessou seus olhos. Talvez realização, talvez o gosto amargo da inevitabilidade. Então veio o som. Primeiro distante, um eco tênue contra o zumbido da cidade. Depois, nítido, cortante. Sirenes. A expressão de Grayson escureceu. O corpo tenso ao olhar para a rua, para as luzes azuis e vermelhas refletindo no asfalto molhado. A realidade do que acabara de acontecer se assentou sobre ele, e pela primeira vez naquela noite, parecia incerto. Emily mal podia acreditar. Ele seria responsabilizado. O estranho permaneceu imóvel, observando, mas sem intenção de ficar. Fizera o que precisava ser feito.
Sua presença havia virado a maré. Inclinado o equilíbrio para longe de homens como Grayson e mais perto de algo que se parecia com justiça. Mas não ficaria para assistir ao fim. Virou-se novamente, desta vez com decisão, e caminhou até a boca do beco. Seus passos eram tão firmes quanto quando havia chegado, imunes ao peso do que havia acontecido. Ele estava partindo. Grayson também percebeu. Por um instante, algo desesperado cintilou em seu olhar. Quis chamar, exigir alguma coisa, mas não saiu palavra. Não havia mais nada a dizer. Nada que pudesse desfazer o que já havia sido posto em movimento. A multidão se abriu quando o estranho pisou na calçada, misturando-se à cidade tão naturalmente quanto havia surgido dela. E então, ele se foi. Emily mal teve tempo de processar antes que a polícia chegasse. Viaturas frearam junto ao meio-fio, portas se abriram e oficiais armados avançaram pela rua. Os rádios crepitavam. As mãos pairavam próximas aos coldres, prontos para qualquer coisa. Mas não encontraram um tumulto, nem caos. Encontraram um dos seus, Grayson, caído, ensanguentado, no chão. Sua reputação em ruínas, sob a luz fria dos postes. Os restos invisíveis, mas inegáveis, de sua autoridade espalhados ao redor. Um dos oficiais se adiantou, o olhar alternando entre Grayson, a multidão reunida e Emily, ainda encostada à parede. Trêmula, mas viva. "O que aconteceu aqui?" perguntou. Ninguém respondeu de imediato. Não porque não soubessem, mas porque queriam ouvir em voz alta. Então, de algum ponto na multidão, uma voz se ergueu. "Ele a atacou!" Outra seguiu. "Ele a jogou no chão." Os murmúrios cresceram, formando um coro. Vozes se sobrepunham. Cada uma testemunha. Cada uma um fio desfiando o poder que Grayson havia protegido por tanto tempo. O olhar do oficial se endureceu. Voltou-se para Grayson, que tentava se erguer, mas não dizia nada. Não havia nada que pudesse dizer. A evidência era esmagadora, o peso da multidão contra ele. "Verifiquem as câmeras de segurança", ordenou o oficial a um subordinado. "Quero ver tudo." Grayson estremeceu. Sabia o que encontrariam. Sabia que não haveria como reescrever aquela história, nem distorcê-la para caber em sua versão dos fatos. Naquela noite, a justiça não era cega. Emily inspirou fundo, o ar cortando seus pulmões. Estava a salvo. Mas mais do que isso, pela primeira vez em muito tempo, a cidade não parecia tão indiferente. Porque naquela noite, alguém finalmente tinha visto. A rua estava coberta pelo brilho alternado de azul e vermelho, o pulso rítmico das sirenes, refletindo no asfalto molhado como avisos fantasmagóricos. O zumbido da cidade, que por um instante havia desaparecido no fundo, ressurgia na forma de vozes murmurantes, do estalo dos rádios policiais e da buzina distante de motoristas impacientes obrigados a desviar. O ar cheirava a escapamento e concreto úmido, misturados com a tensão elétrica que ainda pairava sobre a cena. Emily se sentou no meio-fio, o corpo ainda tremendo com a adrenalina que não se dissipara. Pressionou a mão contra a barriga, buscando firmeza no ritmo estável da respiração. A multidão havia crescido desde o fim da luta, atraída pelo espetáculo, pela presença de oficiais cercando um dos seus. Grayson ainda estava no chão, mãos apoiadas nos joelhos, o rosto contorcido de dor e raiva. Seu uniforme amassado, sua dignidade destruída. A ilusão de invencibilidade arrancada sob o olhar implacável de câmeras e testemunhas. Um dia, havia sido intocável, um nome sussurrado como aviso, uma figura temida, mas nunca desafiada. Mas naquela noite, a cidade finalmente o tinha visto cair. Emily virou a cabeça, procurando o homem que a salvara. O homem de jaqueta jeans, o estranho que havia entrado na escuridão e a puxado de volta para a luz. Mas ele não estava mais ali. Nenhum vestígio restava. Era como se nunca tivesse estado lá. E não era só ela que procurava. Alguns na multidão também olhavam ao redor,
os olhos vasculhando corpos, ruas, portas. Até os policiais lançavam olhares rápidos pelas calçadas, as sobrancelhas franzidas como se esperassem vê-lo ainda de pé, observando. Mas nada. Ele havia desaparecido na cidade, engolido pelas mesmas ruas de onde surgira. A percepção deixou Emily com uma estranha sensação de vazio. A consciência de que havia testemunhado algo precioso, fugaz. Uau! O homem que lutara por ela, que enfrentara Grayson sem medo e não esperara agradecimentos. Não havia permanecido para reconhecimento ou validação. Apenas fizera o que precisava ser feito e desaparecera. Uma voz firme a trouxe de volta aos pensamentos. Senhorita, a senhora está bem? Ela se virou e encontrou um dos oficiais agachado ao seu lado. Sua expressão era séria, mas não hostil. O distintivo brilhava sob as luzes piscantes, o reflexo delineando as linhas rígidas de seu rosto. Emily abriu a boca para responder, mas a garganta estava seca, a voz perdida entre exaustão e incredulidade. Engoliu em seco, forçando-se a se concentrar, a encontrar palavras. Eu, expirou devagar. Acho que sim. O policial assentiu, lançando um olhar para o modo como ela protegia o estômago. Seu olhar suavizou-se, só um pouco. Vamos chamar os paramédicos para examiná-la, só por segurança. Emily mal teve forças para acenar em concordância, o corpo ainda preso aos resquícios do medo. Mas aceitou suas palavras sem protestar. Do outro lado da rua, outro policial falava com Grayson em tom baixo e contido. Ficava claro que nenhum posto, nenhuma patente, o protegeria agora. O peso do que acontecera era grande demais, público demais. As imagens, as testemunhas, a verdade inegável exposta sob a luz vacilante dos postes, não havia espaço para manipulação. A carreira de Grayson havia terminado. E ainda assim, mesmo em derrota, Emily viu o modo como suas mãos se fechavam, como seu maxilar travava em fúria mal contida. Ele não estava arrependido. Não estava envergonhado, apenas furioso. Furioso porque pela primeira vez havia sido detido. Ela virou o rosto, recusando-se a deixar que ele roubasse mais um segundo de seus pensamentos. Os paramédicos chegaram, movendo-se pela multidão com eficiência silenciosa. Uma deles, uma mulher de olhos castanhos calorosos e voz firme, ajoelhou-se ao lado de Emily e segurou suavemente seu pulso, verificando os batimentos. Sente alguma dor aguda? Perguntou em tom calmo e profissional. Emily balançou a cabeça. Não, só estou abalada. A paramédica assentiu em compreensão, passando as mãos para examinar seu cotovelo, onde o pior impacto havia atingido. Havia um arranhão profundo, escurecido pela sujeira e pelo sangue seco, mas nada parecia quebrado. Você teve sorte, disse suavemente. Poderia ter sido muito pior. Emily sabia disso. Vira o quão perto tinha estado de algo muito mais terrível. A paramédica terminou a avaliação, oferecendo um aceno tranquilizador. Vamos limpar isso, mas se sentir tontura ou dor depois, procure um médico. E se notar qualquer coisa estranha com o bebê, não espere para se consultar. Emily pousou a mão sobre a barriga novamente, sentindo o calor constante sob os dedos. Eu vou, prometo. A multidão começava a se dispersar. O choque inicial da cena se desfazia no zumbido comum da cidade. Já haviam gravado o que queriam, sussurrado o que tinham visto e agora, lentamente, seguiam adiante. Mas levavam algo consigo. Uma história. Uma história sobre um policial que abusara do poder e, finalmente, enfrentara a justiça. Uma história sobre um homem que surgira do nada, que lutara sem hesitação, que desaparecera sem dizer uma palavra. E assim se espalharia, não apenas como mais uma lenda urbana, mas como algo real. Um lembrete de que, mesmo nos cantos mais sombrios da cidade, onde a corrupção prosperava e o medo silenciava quem queria falar, ainda havia aqueles que não ficavam de braços cruzados, aqueles que agiam, aqueles que não esperavam permissão para fazer o que era certo. Emily observou enquanto Grayson era finalmente conduzido até uma viatura policial,
Seu rosto estava pálido, contraído em uma raiva mal contida, mas não havia mais nada que pudesse fazer. O peso da noite caía sobre ele. Sobre as escolhas que fizera, sobre as consequências que nunca acreditara que enfrentaria. Ela desviou o olhar antes que fechassem a porta atrás dele. O oficial de antes voltou ao seu lado, a expressão indecifrável. Você sabe quem era aquele homem? Emily hesitou. Não sabia o nome dele. Nunca o tinha visto antes daquela noite. E ainda assim, tinha certeza de que sempre conhecera o tipo dele. Não, disse por fim. Mas não acho que isso importe. O policial a estudou por um instante e então assentiu. Era uma resposta mais verdadeira do que qualquer nome poderia ter sido. Enquanto a ajudavam a se levantar, Emily lançou um último olhar em direção à rua, meio esperando vê-lo parado ali, observando. Mas é claro, ele não estava. A noite o havia engolido por completo, como antes, como faria novamente. E desta, em algum outro ponto da cidade, em outro beco escuro onde alguém talvez clamasse por ajuda, ele já estava a caminho da próxima luta. Se você gostou desta história, inscreva-se para mais. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos com conteúdos intensos, compartilhe com seus amigos e conte nos comentários de onde você está assistindo.